Autocrítica ou sabotagem? Você já em algum momento olhou para os seus resultados ou para as coisas que você estava fazendo, para suas entregas e falou: tá péssimo, tá tudo péssimo, devia estar muito melhor, isso aqui não tá satisfatório, isso aqui devia estar melhor, isso aqui devia estar assim, isso aqui devia estar assado, e aí assim, críticas, críticas, críticas construtivas ou destrutivas. A gente fica, às vezes, nesse lugar de não entender onde que essas críticas estão indo, se elas estão realmente ajudando a gente, se é a gente que está sendo muito dura consigo mesma, ou se realmente são pontos que a gente precisa melhorar. Se você tem essa dúvida, fica nesse vídeo que eu vou te ajudar a chegar nesse ponto de entendimento melhor sobre o que é autocrítica e aonde que é sabotagem. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou vivendo esse momento exatamente agora. Nesse momento, eu estou passando por uma fase que eu identifiquei que eu estou sim em movimento, mas os meus pensamentos são todos críticos. São todos apontando onde eu deveria melhorar, onde eu poderia fazer melhor, onde eu estou faltando, onde ainda não está bom. E aí eu me peguei me perguntando: será que eu realmente tô tão distante assim? Será que eu realmente tô tão irresponsável e descompromissada com os resultados, a ponto de eu ver esse tanto de pontos de melhoria para fazer? Ou eu tô de novo sendo muito rígida comigo mesma e não tô conseguindo enxergar o meu progresso? E aí eu parei, pensei, eu falei, vou buscar ajuda. E aí eu fui fazer umas pesquisas para entender como que eu consigo identificar até que ponto é realmente uma crítica para eu não ser condescendente comigo mesma e até que ponto é algo para eu melhorar ou me barrar tentando chegar numa perfeição. Por que que, por que que às vezes é tão difícil a gente entender se essa crítica ela é construtiva pra gente ou até perceber que a gente está sendo muito crítica com a gente mesmo? Acho que o primeiro ponto, enquanto mulher preta que quer vencer e quer ter resultados, quer mudar a vida, é o fato de que a gente tem pressa para mudar as coisas e porque a gente foi cobrado com pressa durante toda a nossa trajetória. Eu acho que é um fato que a gente compartilha, uma experiência que muitas de nós compartilhamos, que é essa expectativa de entrega de algo grande, a entrega de algo muito diferente, muito bom, a entrega de algo acima das expectativas, acima do esperado. E eu acabei de perceber que eu tô gravando a merda da luz. Eu vou ligar a luz agora no meio do vídeo, vocês fingem que vocês não viram nada, porque eu acabei de perceber que eu tava gravando com a luz posicionada desligada. Eu volto. Voltando. Quem nunca ouviu que a gente precisava ser duas vezes mais ou duas vezes melhor do que alguém ou um grupo em determinada situação? Não, para você passar na entrevista para essa multinacional, você precisa ter um currículo duas vezes melhor do que a média das pessoas. Que aí você vai ser percebido. Ou quem nunca pensou assim, cara, eu tô indo conseguir uma promoção, e aí você pensa, eu não posso ter simplesmente uma coisa a mais do que os meus colegas de trabalho. Eu tô indo pedir uma promoção, eu preciso ser duas vezes melhor do que eles, em qualquer sentido que eu encontrar aqui, entregar mais, trabalhar mais, fazer mais horas, eu preciso me destacar mais para eu conseguir chegar lá. Eu tô dando contexto de onde vem, então, essa crítica tão ferrenha. Porque primeiro que a gente começa de uma comparação, não tem como, porque se você precisa ser duas vezes a mais que alguma coisa, existe uma base de comparação aqui, né? Existe essa base de comparação e você quer duplicar essa base de comparação. Então existe algo que você entende como mínimo. Então se ele faz um, eu preciso fazer dois. Por isso que a gente se sente tão sobrecarregado às vezes. Porque tá todo mundo fazendo um, e na nossa cabeça a gente tem que fazer dois. Então existe esse peso já. Por isso que a gente tem às vezes uma dificuldade de enxergar. Isso aqui tá bom, porque eu sei que eu tô fazendo. Eu sei que eu tô fazendo. Aqui eu tô falando com quem sabe que tá fazendo. A gente sabe que tá fazendo alguma coisa. Mas isso que eu tô fazendo é suficiente? Eu não sei. Porque o nosso olho sempre vai para o que está faltando. Porque a gente sempre está tentando suprir uma falta. Mulheres negras têm participação menor no mercado, sendo que têm participação maior na contribuição da casa, né?
pagando contas, gerenciando, sendo responsável ali, administradora da casa. Então, como que a gente faz para poder equilibrar isso? A gente tem muitas responsabilidades para lidar, muitos sonhos para cultivar, mas a gente, do lado de fora, vê que tem menos oportunidades, menos espaço, e por isso a gente sente que precisa lutar muito mais para conseguir chegar lá. Isso faz com que a gente entenda que a gente precisa ser muito mais do que o que a gente sempre faz. Se a gente não sentir que a gente está desmaiando no processo da corrida, a gente acha que a gente não está correndo o suficiente. Então esse é o contexto que a gente tem. Por que a gente se critica tanto? Porque a gente está esperando muito da gente. É quase como não deixar com que eles tenham qualquer tipo de motivo, é tornar impossível o não. Porque você vai ser tão boa, mas tão boa, que vai ser impossível te dizer não. Você vai ser tão boa, mas tão incrível, você vai entregar tanto, o resultado vai ser tão grande, que vai ser impossível eles te darem as costas, não te darem aquela oportunidade, não te darem aquela vaga, não te darem aquele espaço, não ouvir as suas ideias, entende? Esse é o contexto. O porquê que a nossa autocrítica é tão ferrenha assim. A gente quer garantir que o sucesso, independente do tipo de sucesso, aconteça. E aí eu chego no ponto que eu estou nesse momento. Será que eu tô me auto-sabotando e não tô enxergando as minhas conquistas do processo, a minha evolução do processo? Ou se eu realmente não tô entregando nada do que eu deveria estar entregando, nem metade do que eu deveria estar entregando para ter os meus resultados? Essa é uma pergunta que, assim, tá latente. Eu vou mostrar para vocês como que eu comecei a responder essa pergunta, mas ainda é uma coisa que continua latente aqui dentro de mim. Porque é um medo que está completamente ligado ao nosso desejo, né? De chegar num lugar específico, de alcançar uma coisa específica. E aí bate aquele medo. Será que eu não tô sendo condescendente comigo mesma? Que é você olhar e passar a mão na cabeça, sabe? Será que eu não tô passando a mão na minha própria cabeça? Tô falando, ah, não, tudo bem, ela tava cansada. Ah, não, tudo bem, isso aconteceu. Ah, não, tudo bem, ela ficou doente. E aí, será que eu tô fazendo isso para todos os momentos, para todas as áreas? Será que eu tô exagerando no autocuidado, sabe assim? Ou também tem aquele sentimento de, caramba, será que eu consigo fazer isso? Porque daí vem a crítica, e aí eu penso, cara, mas eu não sei se eu consigo fazer mais. Então significa que eu não consigo fazer muito, significa que eu consigo fazer pouquíssimo. Significa que a minha entrega não vai ser suficiente para me trazer resultado. E aí gera aquela bola de neve. Aí também outra coisa que eu penso mas será que eu não tô sendo rigorosa demais? Será que eu não tô me botando numa situação que vai me forçar de novo até o limite? E aí quando eu chegar no limite eu vou entender, menina, sabe que eu me forcei de novo? Passei do limite, agora eu tô mal. Sabe? É um mix de sentimento, assim, é um negócio que vai fazendo uma bola de neve, vai juntando e a gente vai ficando desnorteado. Acho que essa é a palavra. Eu fiquei desnorteada. Gente, eu preciso de uma régua para medir, porque eu não tô conseguindo. Sabe assim, quando você vê a situação, mas você não consegue medir quão bom, quão ruim, você não consegue medir o quanto que isso tá. Qual que é a temperatura da sala, do ambiente, você não consegue medir. Eu acho que é essa sensação que a gente fica nesse momento, né? Você já se sentiu assim alguma vez? Comenta aqui para eu saber, assim, desnorteada, vou usar essa palavra, desnorteada, sobre os seus processos, sobre as suas jornadas, sobre as suas atividades. Aí eu comecei um curso, aí eu não sei se eu tô fazendo pouco, eu acho que eu devia estar fazendo mais, mas eu também não sei se eu consigo fazer mais. Ai, mas será que se eu fizer mais, será que se eu fizer isso que eu já tô fazendo, eu vou conseguir o resultado que eu quero, eu vou conseguir terminar no tempo que eu quero terminar? Sabe assim, quando a gente se sente meio desnorteada? São muitas perguntas, e as perguntas são todas meio que diferentes uma das outras, e que as respostas também não levam a gente um lugar muito longe. Me conta aqui, gente, é só eu? Não é possível que sou só eu. Eu sei que não sou só eu. Não me deixe sozinho nessa cadeira de bar. Ai, ai. E aí, eu peguei aqui o que vai ser o primeiro passo das dicas para você sair dessa armadilha que é a autocrítica excessiva e a sabotagem. Porque a primeira dica é: registre, escreva. O que eu fiz? O que eu escrevi? Eu escrevi todas as coisas que eu fiz nos últimos 3 meses.
Eu escrevi as coisas que, assim, relevantes pra mim. O que eu considerei relevante? Coisas que estão alinhadas com o estilo de vida que eu quero ter, com o objetivo que eu quero conquistar. Então, por exemplo, com relação a trabalho, eu finalizei um curso e comecei, na verdade, finalizei dois, finalizei, não, desculpa, finalizei um e comecei outro. Então, eu finalizei um curso e aqui embaixo tem, comecei um curso de web design, que é um curso complementar. Então, essa é a minha lista de coisas que eu escrevi, que eu fiz nos últimos 3 meses e que estão alinhadas com resultados que eu quero ter em áreas específicas da minha vida. Eu acredito que você, a essa altura do campeonato, já fez aí o seu planner para 2025. Se você não fez, não sei o que eu vou fazer com você. Mulher, você quer chegar longe, você precisa ter um direcionamento de onde você quer chegar, mulher. Senão você não vai chegar. Aliás, você pode chegar, mas vai ter que contar com a sorte. Queremos contar com a sorte? Mulheres negras ambiciosas contam com a sorte? Foi o que eu pensei. Então, se você não fez, dá tempo, faz. O que você quer fazer? O que você quer? Qual que é o seu foco esse ano, 2025? Já vou jogar aqui. Escolhe 3 coisas no máximo, que senão você não vai. Você não me faz uma lista de 15 mil itens super complicado, super complexo. Não faz. Você faz 3 coisas principais e aí o restante você coloca tudo dentro desses 3 pilares principais que você quer desenvolver no seu ano. Então, por exemplo, 3 dos meus pilares de 2025. Carreira. Então, a minha nova profissão, que é minha mudança de carreira, né? É a minha prioridade. Seguida da minha família, amigos, assim, cultivar relacionamentos de uma forma diferente. Esse é definitivamente um ponto. E a minha saúde. São os meus 3 pilares para esse ano de 2025. E aí, o que que eu tenho aqui? Eu tenho que eu entreguei, então, esse curso, eu finalizei um curso que tem a ver com a minha carreira, minha mudança de carreira, top, bacana. Comecei outro, bacana. Eu comecei a pintar, cara, que tem tudo a ver com o meu bem-estar, a minha qualidade de vida, que é esse meu autocuidado, que também eu encontrei nas pinturas. É, tem aqui, manter a consistência aqui nesse projeto, que é um projeto, um outro projeto que eu iniciei, que também eu coloquei aqui no meu quesito carreira, que é uma coisa super legal para mim. Enfim, tem outras coisas. Fui viajar, que eu fui para DC. Então, tem coisas que a gente faz e se a gente não anotar, a gente não lembra. E se a gente lembrar, como não tá anotado, eu não tenho uma lista. Olha aqui, eu tenho uma lista de, vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 18 itens. Eu tenho aqui na minha frente a prova de que eu fiz 18 coisas importantes, relevantes para os meus resultados em 2025 nos últimos 3 meses. É isso. Então, essa é a primeira dica. Papel, caneta, escreve, anota, ou bloco de notas, mas para sua mente, confia, para sua mente, para a química do seu cérebro, se você escrever, vai dar mais resultado. Ah, não tem como escrever, não tem como fazer agora, então vai no telefone, melhor que nada. Mas se você tiver agora como pegar um papel e caneta, pega papel e caneta. Beleza? Então, beleza. E se você é uma pessoa que anota tudo em calendário, ferramentas como Notion, aquele outro Notes, as suas tarefas assim diárias, é uma boa, assim, checagem rápida. Não vai ter o mesmo efeito do caderno, porque no caderno você escreve coisas que às vezes não estavam no seu calendário, né? Não estavam na sua agenda do dia a dia. Mas é uma tarefa rápida, uma coisa rápida, uma dica rápida, assim, sabe? Para você dar um boost na sua energia de novo. Então você dá uma olhada ali no seu calendário. Caramba, olha tanto de coisa, reunião, compromisso, ai, marquei consulta, fui na academia, fiz isso, fiz aquilo. Dá uma olhada nessa lista, nesse tanto de done que você fez, tanto de check que você deu nas tarefas, nas atividades na última semana, no último mês, já dá também uma boa revigorada. Mas não deixa de fazer essa escrita. Se você puder, não deixa de fazer. A segunda dica é: use perguntas de realidade. Saia do seu lugar e coloque um amigo na mesma situação que você está. Se pergunte. Se fosse esse seu amigo, um amigo assim, um amigo de verdade, um amigo que conta as coisas para você, que você sabe da vida dele, ele sabe da sua, amigo de verdade. Coloque esse seu amigo com essa mesma situação, esse mesmo cenário que você tá. E esse seu amigo, com esse mesmo cenário que você tá agora, nessa montanha russa de sentimento, de confusão, perdida. Se pergunta: se essa pessoa, se seu amigo te falasse tudo que ele tem feito, tudo que ele tem entregue, o que ele tem
conseguido entregar, fazer os resultados, as atividades, as tarefas. Se essa pessoa te contasse tudo isso, o que você faria para ela? O que você diria para essa pessoa? Qual que seria a sua avaliação sincera para esse seu amigo que você tá vendo tudo que ele fez? A pergunta de realidade aqui, ela tem o objetivo de trazer uma coisa concreta, uma informação concreta de que você está indo mal. Você acha que você está indo mal? Você acha que você não está fazendo o suficiente? Então vamos lá. Vamos provar por A mais B que você não está indo bem. Você consegue fazer isso? Entende? Isso te traz para a realidade. Isso te dá uma noção de métrica de novo. E é uma métrica real. É uma coisa real. Ah, eu tô indo super mal. Então vamos lá. O que você não tá fazendo? Que você não tá fazendo assim, Erol, você não está fazendo. Não consigo, não. Tá, beleza. E aí você lembra que você escreveu, então, tudo que você já fez. Que lista que é maior? Que lista que tem mais relevância? Não só em quantidade, tá? Mas assim, o que tem mais relevância? Que você tem feito ou que você tem deixado de fazer? Porque às vezes você, sei lá, o seu objetivo é se cuidar mais. E aí você fala, nossa, mas eu fui só 3 vezes na semana cuidar da minha saúde, fazer alguma atividade física. E aí aqui na lista do negativo você colocou que você comeu um hambúrguer no final de semana. Um hambúrguer no final de semana contra 3 vezes na semana que você foi cuidar da sua saúde. Entende? Às vezes a gente precisa se trazer para a realidade. A terceira dica é a seguinte: convoca o seu comitê de segurança. Quem que é o seu comitê de segurança? Aqui eu preciso abrir uma aspas assim enormes, né? Um parênteses, vamos falar parênteses, que a mão tá assim. Um parênteses enorme sobre o fato de que a gente precisa ter pessoas que nos encorajam ao redor, né, aqui na nossa atmosfera de crescimento, na nossa atmosfera de desenvolvimento. Quem que são essas pessoas? Normalmente vão ser pessoas que têm mais convivência com a gente, mas não necessariamente. Então, não necessariamente essas pessoas serão sua mãe, seu marido, não sei, sua melhor amiga da época da escola. Às vezes pode ser uma pessoa que você não tem tanta vivência, convivência, assim, todos os dias, todos os meses, mas é uma pessoa que te incentiva muito, que te coloca muito para frente, que sabe de parte dos seus projetos ou de parte dos seus objetivos e vai te ajudar, vai te incentivar, vai torcer por você. É aquela pessoa que sempre te passa uma informação. Ai, surgiu uma vaga aqui que eu sei que fulana tem interesse, vou mandar para ela. Ai, surgiu um curso aqui que fulana tem interesse, vou mandar para ela. Nem sei se fulano tem interesse, mas vou mandar para ela. São essas pessoas. Então, chama esse comitê, que são as pessoas que te apoiam, que estão a par da sua vida, do que você tem planejado, do que você tem feito de alguma forma, em algum nível. E aí você pergunta para essas pessoas, que foi o que eu fiz. O que eu fiz? Eu chamei meu noivo e falei, olha, eu tô me sentindo assim, assado, antes mesmo que eu terminasse todo o meu relato. Ele já falou, não, mas você já fez isso. Mas você. E aí eu falei da forma que eu tinha me percebido, que eu estava me percebendo. Eu falei, eu tô me achando muito. Qual foi a palavra que eu usei? Foi tipo assim, me achando, não é fraca, mas tô fazendo pouco, sabe? Assim, eu usei uma palavra que eu não tô lembrando agora para me descrever assim. Eu me descrevi como uma pessoa que faz pouco. Eu falei, nossa, mas muito. Não é nem medíocre, porque o medíocre fica na média, né? Eu tava me sentindo abaixo do medíocre. E aí, quando eu falei, ele falou, não, mas você não é assim. Você é determinada, você é esforçada, você é isso, isso, isso e isso. E eu falei, bom, realmente, essa visão que ele tem de mim é bem diferente da visão que eu tava de mim mesma. Falei, bom, realmente tem um gap aqui. Acabei de entender que essa minha crítica, ela provavelmente não é uma crítica tão fundamentada assim como eu achei que fosse. E aí o que eu fiz? Eu peguei essas informações que ele me trouxe, a perspectiva que ele me trouxe, eu juntei com o texto, né, as coisas que eu escrevi ali, os 18 itens que eu escrevi, falando sobre coisas que eu tinha feito nos últimos 3 meses, e comparando com a visão que eu estava de mim mesma, eu entendi que o que precisava mudar, o que estava mais discrepante de tudo isso, era a minha visão que eu estava sobre mim mesma. E aí sim, coloquei as coisas juntas, tirei ali as coisas que não faziam sentido, que não eram reais, e aí sim eu consegui ter uma percepção muito melhor da minha situação real nesse momento. Então, agora eu consigo enxergar a minha jornada, eu consigo enxergar o meu processo.
como que tá o meu processo agora? Eu consigo enxergar. E aí a próxima dica tem a ver com a gente identificar em que etapa do processo a gente está. E a quinta dica é: use métricas realistas. Use métricas que você possa enxergar e definitivamente medir. Você vai usar critérios justos de avaliação. Então, por exemplo, eu não tô fazendo nada, eu sou péssima. Péssima quanto? Não tá fazendo nada quanto? 100%? Não tá fazendo nada, nada? Tá fazendo 80%, 70%, 50%? O que você tá fazendo? Entendeu? Usa um critério de avaliação real para você entender. Ai, mas eu podia estar fazendo tão melhor, melhor quanto? Quanto que você está fazendo agora? Você está fazendo 80%, então melhor? Quanto que é melhor? 85% já é melhor para você? Porque se a gente for ficar falando que ou a gente não faz nada, ou a gente faz tudo, a gente não vai fazer nada. Porque ninguém consegue fazer tudo o tempo todo. E também ninguém é tão ruim a ponto de não fazer nada. Ninguém que está buscando uma evolução, ninguém que está buscando melhorar a própria vida, não está fazendo nada. A pessoa que está buscando isso, ela está fazendo alguma coisa. E aí, se você não tem um critério justo de avaliação para entender onde você está nesse processo, você fica perdido. Porque você acha que ou você não está fazendo nada, ou você tinha que estar fazendo tudo. E aí, normalmente, a gente não está conseguindo fazer tudo. Entendeu? A gente faz tudo assim, por um dia, umas semanas. Tudo que eu falo é assim, nossa, o ideal, porque existe o seu melhor que você pode entregar naquelas circunstâncias que não vão ser as ideais sempre. E existe a circunstância ideal que você faz a entrega ideal. E esses dias são raridade. O que leva a gente ao nosso processo de satisfação real com o nosso resultado, mudança da nossa vida real, é a nossa consistência nos dias que não estão tão ideais. É o dia que a gente não entrega o ideal, mas a gente não deixa de entregar o possível. É isso. Então estabelece até quando que você, quantos por cento que são suficientes para você comemorar. Ah, não, se eu entregar 80%, eu vou ficar feliz, eu vou comemorar. Se eu entregar 70%, eu vou ficar feliz e vou comemorar. E aí essa porcentagem vai depender de onde você está focando, do que é mais importante para você, qual que é a prioridade do momento, qual que é a prioridade do mês, qual que é a prioridade da semana, entende? Vamos quebrar as coisas, vamos fazer critério de avaliação um pouco mais real, um pouco mais justo, um pouco mais mensurável, pra gente conseguir não ficar tão perdida, sabe? Depois que eu fiz isso, eu olhei para as coisas de novo, que eu já tinha feito ali na semana, e eu falei, boba. Eu tava melhor. Eu não tava tão ruim assim. No meu caso, realmente era sabotagem. Eu estava me sabotando, não vendo, me recusando a ver os resultados do meu processo. Se você está se sentindo insegura com a sua autocrítica, não significa que você é fraca, que você não consegue, que você não consegue lidar com muita cobrança, ou que você consegue entregar pouco. Não significa nada disso. Talvez você só tenha que se perceber de forma diferente. Se essa autocrítica que você está fazendo realmente é uma crítica construtiva, se realmente está te ajudando a te enxergar melhor. Porque a gente não precisa fazer a gente mesma se sentir mal para servir de combustível para a gente conquistar as nossas coisas. O nosso processo de melhoria, de mudança de vida, ele não precisa vir sempre pelo um sentimento negativo. Não precisa. E ele vai, inclusive, ficar melhor à medida que você vai se movimentando. Que aí você tem a segurança, a confiança no que você já fez. Você já fez, você já se movimentou, você já entregou. Olha aqui. Como que eu não consigo fazer? Olha o tanto de coisa que eu já fiz. Esse é o sentimento que a avaliação real traz pra gente. Eu consegui fazer tudo isso. Como que eu não consigo fazer esse próximo desafio? Como que eu não consigo vencer essa próxima etapa? Como que eu não consigo vencer esse próximo medo? Eu consigo, eu já consegui antes outras coisas. Esse eu acho que eu diria que essa é a maior força, é o maior combustível, porque ele é o combustível real. Ele não é um combustível que tá, no medo de voltar, no medo de não ter, no medo de perder. Não é. E ele também não é baseado no sonho, do que eu quero ter, no que eu gostaria, é no que eu fiz. Isso aqui é fato. Tá entregue, tá feito. Entende?
ele traz para a realidade. Então, se você está nesse momento, sentiu assim em algum momento, reavalia, leve em consideração essas dicas que eu trouxe aqui para você. Não deixa, perdi a palavra, não deixa que esse desnorteio te tire do norte do seu objetivo. Pegou aí a referência? Pegou aí o clique? Não deixa com que esse momento de desnorteamento te tire do seu objetivo, te tire do seu foco e comece a entrar em desespero, a se sentir perdido. Não faça isso. Se você conhece alguém que parece que tá meio perdido, que você fala, não, fulano, você tá fazendo bem, e a pessoa, não, que é isso, eu tô péssima, eu tô horrível. Ai, manda esse vídeo pra essa mulher, manda esse vídeo pra essa pessoa. Às vezes ela tá precisando ouvir que ela precisa ser um pouco mais realista. Às vezes ela tá precisando ouvir esse vídeo, ouvir junto com a gente aqui, trocar essa ideia junto com a gente, compartilhar essa experiência junto com a gente. E deixa esse vídeo salvo aí em algum cantinho especial seu, porque vão ter outros momentos que a gente vai se sentir assim, aí a gente volta aqui e assiste esse vídeo, igual eu vou fazer quando eu me sentir assim de novo. Porque eu já me senti assim antes. E aí eu não tinha essas ferramentas, assim. Eu acabava ficando muito mais na percepção das pessoas, sabe? Mas agora que eu tenho essas ferramentas, eu consigo administrar melhor. Mas como a nossa cabeça não é baú, né? Ela não guarda tudo, a gente precisa rever algumas coisas às vezes. Então, quando a gente se sentir assim de novo, a gente volta aqui nesse papo, a gente escreve tudo de novo, a gente vai nas pessoas que a gente confia, que são pessoas de confiança, de segurança, a gente faz tudo de novo. O importante é a gente continuar, mesmo? Então tá bom, então. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Deixa um like se você gostou desse conteúdo. Até a próxima.